Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui no Cifom Treinamentos e nós estamos dando início à nossa segunda parte do vídeo, onde nós estaremos falando a respeito das normas regulamentadoras e também das leis de trânsito. No vídeo anterior nós falamos um pouco acerca da norma regulamentadora 06, falamos da portaria 3.214 de 1978, mostramos alguns acidentes que ocorreram por falta de sinalização, e a partir de agora nós iremos falar da NR11. Depois nós iremos abordar também assuntos relacionados à NR12, nós também vamos falar da NR18, e para as máquinas agrícolas nós iremos falar da NR31. Porém, mais uma vez, assim como nós dizemos no vídeo anterior, esse vídeo vale para todos os equipamentos que você está fazendo o curso, independente se for retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator de esteira. Nós estamos falando das aulas que envolvem todos os tipos de equipamentos. Quando você for fazer o curso de retroescavadeira, você vai assistir todo esse conteúdo, mais o conteúdo específico de retroescavadeira, ok? A NR11 ela trata sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Deixa eu falar um item muito interessante aqui para você que está assistindo essa aula, que nós iremos abordar apenas os pontos importantes, ok? Nós não iremos falar de toda a norma regulamentadora 11. Caso você queira estudar mais da NR11, você pode entrar no site, lá no Google, e você baixar a NR11 e você vai ter todos os artigos da norma regulamentadora 11, assim como de qualquer norma regulamentadora que você quiser fazer, tá bom? Mas vamos lá. A 11.1 diz normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. 11.1.3 os equipamentos utilizados na movimentação de materiais tais como ascensores, elevadores de cargas, guindastes, monta-carga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos serão calculados e construídos de maneira que ofereça as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Obviamente, quem vai cuidar do equipamento, quem vai manter o equipamento em perfeitas condições de trabalho é o operador. É claro que a equipe de manutenção ela estará preparada para fazer a manutenção quando necessário no equipamento e, obviamente, está fazendo as suas verificações que devem ser feitas a cada X quantidade de horas, deve ser feita a troca de óleo, de filtro e por aí vai. Mas o que eu quero que você entenda é que o operador é aquele que vai verificar se o equipamento continua em perfeito estado de condição de trabalho. Porque se o equipamento não estiver em perfeitas condições de trabalho, o mesmo não estará apto para trabalhar. Então, você, operador, deve estar atento ao seu equipamento, ok? O 11.1.3.1 diz: especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas. Quando se trata de cabos de aço, cordas, correntes, cintas, ganchos, todas essas partes, essas peças, esses itens que fazem içamento, que puxam o material, eles devem ser verificados periodicamente, porque você pode fazer uma operação com uma ferramenta que está danificada, defeituosa, e aí poderá ocorrer acidente, como nós iremos mostrar mais à frente, ok? 11.1.3.2 em todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Vamos lá. Nós temos uma empilhadeira que tem uma capacidade máxima para 2,5 toneladas. Um exemplo. Deverá estar em um local bem sinalizado,
a capacidade máxima que aquela empilhadeira poderá transportar, assim como outros tipos de equipamentos, ok? Então, sempre tem uma plaquinha indicando a capacidade máxima que o equipamento estará suportando. Agora nós vamos começar a falar de um item muito importante e para algumas pessoas um assunto polêmico, mas eu quero lembrar a vocês que tudo que eu vou falar está dentro da lei e da norma regulamentadora, tá? Vamos lá. 11.1.5 diz: nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Mais uma vez, nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então, qual é a função do CEFOMP? A função do CEFOMP é ministrar um treinamento específico. E através desse treinamento específico, você receberá a habilitação para manusear o equipamento. Note que nós não estamos falando de CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Estamos falando de habilitação dada por uma instituição que é legal para ministrar esses treinamentos específicos, ok? O 11.1.6 diz: os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível. Note que aqui nós não estamos falando de CNH. Diz que deve ser habilitado, mas quem vai habilitar o operador? A instituição, a empresa que ministra treinamento específico do equipamento, que vai entregar a habilitação legal para que o mesmo possa manusear o equipamento, tá? E essa habilitação, de acordo com a norma regulamentadora 11, ela tem validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Então, não sou eu que estou dizendo qual é o prazo de validade do curso, é a norma regulamentadora 11. Então, de acordo com a NR11, a cada 1 ano, você deve fazer uma atualização, pegar um certificado atualizado. Ah, professor, como é que funciona a reciclagem? Isso nós iremos falar mais adiante, ok? 11.1.7 diz: os equipamentos de transporte motorizado deverão possuir sinal de advertência sonora buzina. Eu apenas destaquei alguns pontos principais. Os outros pontos, conforme havia dito, caso vocês tenham interesse de ler, é só baixar a NR11 e você vai ter todas as informações. Mas o mais importante que você precisa saber é exatamente o que estou falando, o que estou abordando a respeito da habilitação. Note que aqui em nenhum momento fala de CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Fala de uma habilitação que é entregue pela instituição que ministra um treinamento específico, ok? E para complementar, nós iremos falar da norma regulamentadora 12, NR12, o anexo 2, máquinas e equipamentos. Mais uma vez, se você quiser assistir e ter todo o conteúdo da NR12, é só você baixar em PDF na internet. Conteúdo programático da capacitação. Número 1. A capacitação para operação segura de máquinas deve abranger as etapas teórica e prática, a fim de permitir a habilitação adequada do operador para trabalho seguro, contendo no mínimo. Mais uma vez, vocês podem observar que quem vai emitir a habilitação é a instituição, CEFOMP, treinamentos. Letra A.
descrição e identificação dos riscos associados com cada máquina e equipamentos e as proteções específicas contra cada um deles. B. Funcionamento das proteções, como e por que devem ser usadas. C. Como e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida e por quem, sendo, na maioria dos casos, somente o pessoal de inspeção ou manutenção. D. O que fazer, por exemplo, contatar o supervisor se uma proteção foi danificada ou se perdeu sua função, deixando de garantir uma segurança adequada. Letra E. Os princípios de segurança na utilização da máquina ou equipamento. Letra F. Segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros relevantes. Letra G. Método de trabalho seguro. H. Permissão de trabalho. E I. Sistema de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção. Esses são alguns itens que devem conter durante o treinamento que você vai estar fazendo, em que nós iremos falar do método de trabalho seguro, em que nós iremos falar sobre o checklist, como você operar o equipamento de forma correta e segura, sobre manutenção. Tudo isso vai ser abordado no conteúdo. Essa é a parte teórica que você precisa saber. O 1.1 diz: a capacitação de operadores de máquinas automotrizes ou autopropelidas deve ser constituída das etapas teórica e prática e possuir conteúdo programático mínimo descrito nas alíneas do item 1 deste anexo e ainda deve conter essas informações: noções sobre legislação de trânsito e legislação de segurança e saúde no trabalho, noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos, medidas de controle dos riscos EPC e EPI, já abordamos na NR6. Letra D. Operação com segurança da máquina ou equipamento. Letra E. Inspeção, regulagem e manutenção com segurança. Letra F. Sinalização de segurança. Letra G. Procedimentos em situação de emergência. E H. Noções sobre prestação de primeiros socorros. 1.1.1. A etapa prática deve ser supervisionada e documentada, podendo ser realizada na própria máquina que será operada. Quando nós ministramos treinamento para empresas, geralmente o treinamento é efetuado no próprio equipamento que o operador vai exercer sua função. Quando o treinamento é feito para alunos que venham até a nossa instituição para se qualificar e se tornarem habilitados a operar os equipamentos, é de acordo com o equipamento que está disponível, ok? Então, como vocês puderam observar, todos esses itens, noções sobre acidentes, inspeção, manutenção, medidas de controle, tudo isso é abordado no conteúdo teórico e no conteúdo prático. É importante que você venha ter essas informações. Por quê? Porque essas informações falam das normas regulamentadoras que você precisa saber para saber como operar, como lhe proceder com o equipamento e por aí vai. Você não é apenas uma pessoa que sobe na máquina e liga a máquina e vai trabalhar de qualquer forma. Você é uma pessoa capacitada, habilitada, por isso precisa conhecer esses termos que são muito importantes, ok? O anexo 11 dessa norma regulamentadora fala de máquinas e implementos para uso agrícola e florestal. Quem está fazendo o treinamento de tratores agrícolas, pulverizadores, colheitadeiras de cana, de grãos,
entre outros equipamentos que trabalham na área rural. É importante você se atentar para isso. Este anexo aplica-se às fases de projeto, fabricação, importação e comercialização, exposição e cessão a qualquer título de máquinas estacionárias ou não e implementos para uso agrícola e florestal, e ainda a máquinas e equipamentos de armazenagem e secagem e seus transportadores, tais como silos e secadores. Ponto 2. As proteções, dispositivos e sistemas de segurança previstos nesse anexo devem integrar as máquinas desde a sua fabricação, não podendo ser considerados itens opcionais para quaisquer fins. Então, quando a máquina está sendo projetada, ela está sendo criada, feita, fabricada, os itens de segurança não devem ser opcionais. Eles devem fazer parte do equipamento para poder fazer com que você esteja seguro. Um exemplo muito simples é a cabine do operador. A cabine do operador, ela não deve ser um item opcional. Ela é um item de segurança que impede, se o equipamento vier a tombar, de você estar ao lado de fora do equipamento ou ser esmagado pela própria cabine, desde que você esteja usando, obviamente, o cinto de segurança, que é um assunto que nós iremos abordar mais adiante, ok? Então, nós falamos aqui rapidamente da NR11 e da NR12, são as normas regulamentadoras que você precisa saber. Nós iremos falar depois da NR18 também, ok? Mas aqui vem as classificações dos veículos que você precisa saber também, que é o artigo 96. 1. Quanto à tração: automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque. 2. Quanto à espécie: nós temos a espécie A, B, C, D, E, e nós vamos falar apenas desses daqui que são importantes. De passageiros, letra A: 1. Bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque, charrete. Letra B. De carga: motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão. Letra C. Misto: caminhoneta, utilitários e outros. Letra D. De competição. E letra E, que é o mais importante para nós, que estamos fazendo o curso de operação de máquinas leves e pesadas. Letra E é de tração: caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteiras, trator misto. Eu quero deixar bem claro para você que está assistindo essa aula que o Código de Trânsito Brasileiro não trata como retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora, outro tipo de equipamento, mini carregadeira, manipulador telescópico. Ele trata de trator de rodas, trator de esteiras ou trator misto. Isso aqui é muito importante você se atentar, porque quando nós falarmos do artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai entender o que eu estou falando, ok? Então, os tratores se classificam na letra E, veículos de tração, ok? E aqui o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 143, fala das categorias de CNH. Isso aqui é muito importante você se atentar, você estar por dentro, para quê? Para que você possa ter as informações necessárias para que você possa saber argumentar quando te fizerem uma determinada pergunta. Por exemplo, qual o tipo de habilitação que eu preciso ter para operar uma retroescavadeira? Você talvez não saiba,
mas nós iremos explicar aqui para você, tá? A letra A, a categoria A, é para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Exemplo, motocicleta, ciclomotor, motoneta ou triciclo. A CNHB de bola é para conduzir veículos cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista, contemplando a combinação de unidade acoplada a reboque, desde que a soma dos dois não ultrapasse 3.500 kg. Exemplo, automóvel, caminhonete, caminhoneta, utilitário. A letra C, se atente para isso agora. Condutor de veículos utilizados em transporte de cargas, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação. Combinação de veículos em que a unidade acoplada a reboque não exceda 6.000 kg. Todos os veículos abrangidos pela categoria B, exemplo, caminhão. Nós vamos ver aqui um detalhe bem interessante. Note que aqui está dizendo o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação. Qual é a CNH? C. Então aqui nós já quebramos esse argumento de que é necessário ter a CNH D de dado para trabalhar com esses tipos de equipamentos. Mas nós vamos chegar mais adiante para você entender. CNHD, categoria D, condutor de veículos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 passageiros, excluindo do motorista. Todos os veículos abrangidos na categoria B e C, exemplo, micro-ônibus e ônibus. Então, a CNHD, ela abrange todas as categorias B e C. E, inclusive, obviamente, os tratores de roda, de esteira, tratores de pista. A CNHE é para condutores que vão trabalhar com carretas, né? Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Condutor de combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Exemplo, veículos com 2 reboques acoplados. E a ACC, condutor de veículos de 2 ou 3 rodas com potência até 50 cilindradas, exemplo, ciclomotores, e motor casa, até 6 toneladas, categoria B, acima de 6 toneladas, categoria C, caso o motor casa tenha acima de 8 passageiros, excluindo o motorista, categoria D. Ok, se atente para essas CNH, B, C e D. Ok? Nós vamos entender e você vai verificar o porquê de eu estar dando tanta ênfase a esses artigos do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 115, ele fala sobre a identificação do veículo. Estamos falando dos tratores, ok? O nosso curso é de tratores agrícolas, tratores de terraplanagem, de pavimentação, tá? Retroescavadeira, escavadeira, enfim, todos os tipos de equipamentos. Artigo 115 diz: o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira,
sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente. Se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. E essa é a redação dada pela Lei 13.154 de 2015, tá? Que nós vamos ver aqui, ó, os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou executar trabalhos agrícolas são sujeitos ao registro único em cadastro específico da repartição competente, dispensado o licenciamento e o emplacamento. Vide artigo 2º da Medida Provisória número 673 de 2015, incluído pela Medida Provisória 673 de 2015. Agora, olha só isso aqui que é interessante. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastros específicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Redação dada pela Lei 13.154 de 2015. Nós estamos falando da identificação dos veículos, sobre emplacamento, para que o equipamento ele esteja bem visível, sinalizado, enfim, identificado. Isso aqui é para que você possa entender que você precisa, o proprietário do equipamento, fazer o registro único do trator. Só que aqui nós estamos falando da identificação do veículo. Os tratores e mais equipamentos destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola, trabalhos agrícolas, tá? Eles devem ter um registro único. Então, quando alguém for pedir a documentação do seu trator, obviamente, algumas empresas deixam essa documentação guardada dentro das empresas, dentro do setor que mexe nas documentações dos veículos, e você estará portando a sua habilitação, que nós vamos falar a respeito dela agora, ok? E nós chegamos no ponto onde eu queria chegar. Tudo isso que eu falei para vocês, da NR11, da NR12, dos outros artigos do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre as categorias da CNH, é para chegar exatamente nessa situação, nesse texto que eu vou ler para vocês. O artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro fala sobre o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado na categoria C, D ou E. Note que essa é uma informação bem válida, que vinha mostrando para as pessoas qual tipo de habilitação necessária para operar esse tipo de equipamento. Mais uma vez, vou falar para vocês entenderem novamente. O Código de Trânsito Brasileiro não fala da retroescavadeira, da pá carregadeira, do manipulador. Fala do trator de roda, trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas. É assim que o Código de Trânsito Brasileiro trata dos equipamentos que nós estamos fazendo esse curso, ok? Agora, note que aqui diz, só podem ser conduzidos na via pública. E aqui eu entro num tema que alguns não aceitam, mas tudo que eu estou falando está baseado de acordo com a lei. Entenda, via pública. Se você está trabalhando com uma empilhadeira dentro de um galpão, é uma via pública?
Se você está trabalhando com uma pá carregadeira dentro de uma loja de material de construção, pegando areia, terra, o barro, seja lá o que for, e só colocando no caminhão e não sai dali para lugar algum, ali é uma via pública? Se você está com uma escavadeira hidráulica trabalhando numa barreira, numa pedreira, no areal, enfim, seja lá onde for, é uma via pública? Não é. Então, aqui nós estamos falando do Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 144, que fala que para você trafegar com esses equipamentos na via pública, você deveria ter, no mínimo, a CNH C, D ou E, ok? Então, eu falo para vocês que até sem CNH, você pode operar o equipamento em determinados tipos de locais, desde que você não acesse a via pública. Porém, é importante que você tenha um curso que te habilitará, e esse curso vai falar sobre a legislação de trânsito, sobre segurança no trabalho, sobre os acidentes, sobre os procedimentos operacionais, enfim, você vai fazer um curso que vai te dar uma habilitação legal para você operar o equipamento. Agora, o mais interessante de tudo é o que está escrito aqui, que provavelmente você já deve ter lido. O parágrafo único da Lei 13.097, de 27 de janeiro de 2015, diz que o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos também por condutor habilitado na categoria B de bola. Então, você que tem a CNH B de bola e quer fazer um curso de retroescavadeira, quer fazer um curso de pá carregadeira, quer fazer um curso de mini carregadeira, manipulador telescópio, trator de pneus, você pode fazer o curso sem nenhum problema. Não existe restrição. O Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 13.097, de 27 de janeiro de 2015, ela diz que você pode circular na via pública. Ok? Então, isso aqui é para que você entenda e que fique bem claro que você, com a CNH B de bola, pode fazer o curso e pode exercer a sua função de forma legal. Agora, como funciona o mercado de trabalho? Essa é a pergunta. Professor, será que as empresas elas vão me contratar, eu, tendo a CNH B de bola? A resposta é sim e a resposta também é não. Algumas empresas vão contratar, outras não vão, porque é perfil de empresa para empresa. Por exemplo, tem empresas que para você entrar, para poder se tornar um profissional, um operador de máquinas, você tem que ter o curso de mecânica básica. Já outras empresas exigem que você tem que ter o ensino médio completo. Para você fazer o curso, você não precisa comprovar ensino médio completo. Você tem que saber ler e escrever, porque haverá avaliações teóricas e no equipamento também haverá muitas informações que você precisa saber. É por isso que é importante que você tenha o estudo. Mas é aquilo que eu sempre falo. Quanto mais qualificado você estiver, mais chance você tem de permanecer vivo no mercado de trabalho. É por isso que o próximo ponto que eu irei falar do seguinte: o que as empresas esperam de nós? Elas esperam que nós venhamos ser pessoas altamente capacitadas e qualificadas para operar todos os tipos de equipamentos. Por isso que você precisa entender que quanto maior for a sua qualificação, mais chance você tem de permanecer vivo no mercado de trabalho. É por isso que você pode fazer quantos cursos você quiser. Retroescavadeira, escavadeira, mini, rolo, pá, trator, caminhão-monte, enfim, diversos tipos de equipamentos. Em falar em caminhão-monte, um detalhe interessante. Qual é o tipo de habilitação que eu preciso ter para operar o monte? O que você acha aí? Alguns estão dizendo que tem que ser a CNH dedidado. Eu digo para você que sem habilitação, sem CNH, você pode operar o MUNC. Que isso, professor? Está ficando maluco? Não, é verdade. O que é o MUNC? O MUNC
é um implemento que fica acoplado no caminhão. Mas, conforme eu havia dito, as empresas, elas querem pegar o operador e fazer dele aquela pessoa que supre as necessidades. Por exemplo, antigamente tinha o motorista que só dirigia o caminhão e o operador do mundo, que só manuseava o mundo. Hoje não. O motorista tem que ser o muqueiro. O muqueiro tem que ser o motorista. Para levar o caminhão até o local de onde vai ser feito o trabalho, é necessário que você tenha CNH de dado. Por isso que você precisa entender e conhecer as leis e as informações para que você venha ter uma base do que você falar quando você chegar em uma empresa, ok? Nós vamos falar agora para vocês que estão assistindo essa aula a respeito dessas informações. O que as empresas esperam de nós. Mas antes de falar isso, é importante que você saiba, todo esse conteúdo você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Se você não entendeu, se você ainda está com alguma dúvida, você tem total liberdade para ligar para esses telefones que estão aí na sua tela. 3244-4766, 3939-0869, ou mandar um WhatsApp que você recebeu no ato da sua matrícula para o professor Fábio, que ele vai tirar todas as suas dúvidas, ok? O que as empresas esperam de nós? Você pode observar um gráfico bem interessante em que nós temos um bonequinho e uma setinha apontando para cima, e é exatamente isso que a empresa quer de nós. A primeira coisa que você, futuro operador, precisa saber e entender é que a empresa ela necessita dos nossos serviços. Nós, os operadores, somos aqueles que irão manusear os seus equipamentos para então gerar valores, gerar renda para a empresa, gerar renda para você também e por aí vai afora. Mas é um detalhe muito importante que você precisa se atentar, é que as empresas, elas não querem um operador, elas querem o operador. Aquele que tem a capacidade de não operar apenas uma máquina, senão que várias máquinas, assim como nós apresentamos na primeira parte dessa aula, no primeiro vídeo, onde nós falamos dos tipos diferentes de equipamentos que nós encontramos no mercado de trabalho. Eu me lembro muito bem, há um tempo atrás, em que eu estava operando o equipamento em uma empresa, e eu perguntei a um amigo, operador de rolo, e eu falei assim com ele: vem cá, meu amigo, você não gostaria de aprender outros tipos de equipamentos, não? E a resposta dele foi direta: não. Por quê? Ele: não, porque se eu começar a aprender outros equipamentos, a empresa vai começar a me tirar de um lugar, vai me colocar no outro, e aí vai ficar me tirando de lado A para jogar no lado B, e eu prefiro ficar onde é que eu estou. Nós, operadores de máquinas leves e pesadas, não temos um escritório em que todos os dias nós vamos lá para bater cartão naquele lugar. A nossa vida vai ser a seguinte: aonde a máquina vai estar, é ali que vai ser o nosso trabalho. Uma rodovia que está sendo construída, depois que ela for finalizada, não vai ter mais nenhum serviço para ser executado ali. Agora a máquina vai para um shopping. Ok, então você vai lá para o shopping. Ah, a máquina agora vai para um estádio de futebol. Ok, você vai para o estádio de futebol. E ali você vai indo. Aonde o serviço aparecer, você vai junto. Então as empresas, elas esperam de nós que nós venhamos conhecer os equipamentos, mas não apenas conhecer. Nós iremos falar dos outros assuntos. Até uma citação bíblica que diz que o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. O conhecimento é a base de tudo, é a base do saber. Quando você tem um conhecimento, você já é uma pessoa diferenciada. Você já não é visto com os olhos comuns. Você não está no mesmo nível que as outras pessoas que não têm o conhecimento. Agora, não adianta você ter apenas o conhecimento, apenas saber. Senão que você tem que saber fazer.
E você vai saber fazer quando você se tornar uma pessoa habilidosa. E é aquilo, pessoal, que eu sempre falo nas aulas teóricas, nas aulas online, para os nossos amigos alunos. A instituição Cefonte, assim como qualquer uma outra instituição, ela ministra o treinamento dentro de um cronograma, em que você vai fazer as aulas teóricas, presencial ou não, como você está estudando no pendrive ou online, enfim, e as aulas práticas, dependendo do equipamento, 1 dia de aula prática, 2 dias, podendo levar até 4 dias de aula prática. Só que é aquilo que a gente sempre fala, nós vamos ensinar a você a operar, a manusear, a trabalhar com os equipamentos. Agora, se tornar um profissional, você vai se tornar no seu dia a dia, conforme você vai operando e manuseando o seu equipamento. Aí você vai pegando habilidade, aí você vai pegando a manha, conforme nós sempre falamos, né? E você vai aprendendo a operar o equipamento com mais segurança. Então, a habilidade é você saber fazer. Agora, não adianta você ter o conhecimento, a habilidade, se você não tem a atitude em querer fazer. Uma coisa é quando você chega em uma empresa como uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora. Você está entrando, operador de pá carregadeira, vamos lá, um exemplo. Começou a operar pá carregadeira e a empresa, de repente, ela fala assim para você, olha, ali tem uma retroescavadeira e quero que você vai aprender naquela máquina lá. Porque às vezes quando não tiver serviço para pá carregadeira, aí você pega a reto. Aí você, tudo bem, beleza? Aí em um determinado momento da obra, você opera 2 máquinas ao mesmo tempo. Retroescavadeira e pá carregadeira. Só que aí você vai estar recebendo o salário de um operador para operar os 2 equipamentos. Aí aquela pessoa que pensa em apenas no dinheiro vai pensar, pô, que isso? Estou trabalhando com 2 máquinas e recebendo o salário de um? Não, está errado. Só que se você pensa de outra forma, se você olha com a ótica do conhecimento, você está trabalhando com o equipamento e está tendo a oportunidade de conhecer outro equipamento para enriquecer o seu currículo. E é aí que você precisa entender que você precisa querer fazer. Para quê? Para que você possa ser bem visto diante dos encarregados, dos mestres de obra e das pessoas. Ok? Agora, você também precisa ter a competência, que é o fazer. Conhecimento, saber. Habilidade, saber fazer. Atitude, querer fazer. E a competência, que é o fazer, ou seja, executar o serviço. Mas lá na frente, quando nós falamos acerca dos acidentes que ocorrem durante a operação do equipamento, vocês vão observar que muitos acidentes ocorrem porque ordens absurdas são dadas por pessoas e elas acham que simplesmente você tem a obrigação de cumprir aquela ordem. Mas não é assim que funciona. Você precisa fazer uma análise do terreno, você precisa fazer uma verificação para saber se realmente vai dar para executar aquele serviço, para só então você ter a autorização para você poder fazer o trabalho, a permissão do trabalho. Agora, obviamente, se não estiver dentro das normas, se não estiver dentro da segurança, você pode recusar a operar o equipamento, a manusear o equipamento e não fazer o determinado serviço. Mas aí nós vamos entrar em outro ponto que acontece em muitas empresas, em que algumas pessoas não fazem e elas estão certas em não fazer e elas acabam sendo demitidas, são mandadas embora porque não executou o serviço que foi solicitado. E aí sempre tem um bonzão, sempre tem o cara que faz e é aquele ali que vai e acaba, entre aspas, te queimando. Mas, algo que eu preciso falar para você. Preste bem atenção. Uma vida só é o que nós temos. Empresas existem várias. Nós não somos produtos descartáveis. Temos apenas uma vida. E eu estou falando para você como amigo.
Vale mais estar vivo do que estar morto. Então, as empresas esperam de nós competência. Só que mais lá na frente nós vamos discutir isso com mais clareza para que você possa entender que você não pode executar qualquer tipo de serviço, ok? Nós vamos falar da NR18 agora, para nós encerrarmos esses assuntos da NR18. E a NR31 é uma norma regulamentadora específica para trabalhos com tratores agrícolas na área rural. E quem estiver fazendo esse treinamento estará acessando esse conteúdo. Para só então depois nós entrarmos nos assuntos relacionados aos acidentes operacionais. Vamos falar da norma regulamentadora 18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. O objetivo e campo de aplicação, esta norma regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistema preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, na indústria da construção. 18.1.2 consideram-se atividades da indústria da construção as constantes do quadro 1, Código da Atividade Específica da NR4, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza, manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanismo e paisagismo. Essa norma regulamentadora 18, ela está mais voltada para plataformas elevatórias, manipuladores de telescópio. Vocês vão encontrar em algumas plataformas elevatórias um símbolo de um triângulo e o número 18. Aquilo não quer dizer que é acima de 18 anos a idade para poder operar aquele equipamento, senão que está dizendo que aquele equipamento está de acordo com a norma regulamentadora 18. Então, para você trabalhar com esses tipos de equipamento, você tem que ter um curso que tenha a NR18, ok? 18.3, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. E 18.22, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas. E nós vamos começar a falar dessa norma regulamentadora para você entender. Olha só. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá. Então, como nós já havíamos dito anteriormente, você está fazendo um treinamento e esse treinamento vai emitir uma certificação legal que vai permitir que você manuseie esse equipamento. É importante que você esteja com o seu crachá, a sua carteirinha que você estará recebendo para, numa possível fiscalização, você apresentar o seu documento para que você continue manuseando o mesmo. Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais, devem ser providos de proteção adequada. E as máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o operador contra a incidência de raios solares e intempéries. Aquilo que a gente sempre fala, as máquinas elas são cabinadas e a cabine ela protege o operador dos raios solares, da chuva também. Obviamente, algumas máquinas são cabinadas, cabine fechada, e outras a cabine é aberta, ok? Mas é importante que você venha saber qual a importância da cabine. Não apenas te proteger dos raios solares, mas também impedir que num possível tombamento você seja arremessado e esmagado pela própria cabine do equipamento. 18.22.5 fala sobre o abastecimento. O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor e explosão deve ser realizado por trabalhador qualificado em um local apropriado
utilizando-se de técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação. Ou seja, não é qualquer um que pode simplesmente abastecer. E não é em qualquer lugar. Você tem que abastecer o equipamento em um local certo, em um local apropriado, para que possa fazer o trabalho de forma correta e segura, ok? 18.22.6 diz: na operação de máquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador estava habituado a usar, deve-se fazer novo treinamento, de modo a qualificá-lo à utilização dos mesmos. Ou seja, toda vez que chegar um equipamento novo, de acordo com a norma regulamentadora, você deve fazer um novo treinamento para você ser habilitado a operar aquele equipamento. É aquilo que a gente sempre fala. A empresa não quer que você seja apenas um operador. Ela quer que você seja o operador. Aquele que tem a capacidade de operar vários tipos de equipamentos. Obviamente, a cada equipamento que chegar, você vai receber um treinamento de acordo com aquele equipamento ou implemento da qual você estará usando para trabalhar com o mesmo. 18.22.7 fala: as máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada localizado de modo que seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho. Não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento. Possa ser desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Então, se acontecer algum problema com o equipamento ou com o operador, nós precisamos saber onde fica o dispositivo de emergência para desligar a máquina. Não possa ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador ou por qualquer outra forma acidental. Não acarrete riscos adicionais. E 18.22.12 fala: nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança. Antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso certificar-se de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos. E isso nós iremos falar sobre o checklist. Provavelmente no terceiro vídeo ou quarto vídeo nós estaremos falando sobre isso, ok? Os equipamentos que operam em marcha ré devem possuir alerta sonoro. Isso é muito importante, gente. Muitos acidentes ocorrem porque os alertas sonoros não estão funcionando como deveria, ou o operador simplesmente tira o plug e, não, esse barulho é muito chato, fica incomodando, então vou ficar sem. E aí acaba ocasionando em acidente. Então, é importante se atentar para o alarme sonoro, que fica acoplado ao sistema de câmbio, e sempre observando nos retrovisores que devem estar em bom estado. Letra F. As máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa a sua estabilidade. Nos acidentes, nós iremos mostrar alguns acidentes que ocorreram devido ao equipamento estar posicionado de forma incorreta. Letra H. Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. Conforme nós já mostramos no vídeo anterior, o cuidado que nós precisamos ter ao trabalhar com o equipamento próximo à rede de alta tensão, ok? 18.22.13. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituídas pelo empregador ou responsável pela obra. Estamos falando dos tipos de implementos, né? Se ele estiver defeituoso, estiver danificado, ele não deve ser colocado para trabalhar. Esse aqui é um detalhe interessante que fala sobre pólvora. Olha só. Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas, especialmente os que irão manusear as ferramentas de fixação à pólvora. É proibido o uso de ferramentas de fixação à pólvora por trabalhadores menores de 18 anos, ou seja, eles não devem manusear pólvora. As ferramentas de fixação à pólvora
devem ser obrigatoriamente operadas por trabalhadores qualificados e devidamente autorizados. E aqui o 18.23 fala do EPI, que está relacionado à NR6, conforme nós já vimos no primeiro vídeo. Nós não vamos falar muito disso, porque já foi abordado, apenas do cinto de segurança. A plataforma elevatória ela é um tipo de equipamento que o cinto de segurança que você vai usar é um cinto de segurança tipo paraquedas, ok? O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade, em situações em que funcionem como limitador de movimentação. E o cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Quando você for fazer um curso de plataforma elevatória, nós estaremos mostrando esses assuntos relacionados. Por enquanto, nós estamos falando apenas das normas regulamentadoras, que está atrelada a todos os outros tipos de equipamento. Tá bom, pessoal? O cinto de segurança deve ser adotado do dispositivo trava-quedas e está ligado a cabo de segurança dependente da estrutura do andaime. Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo paraquedista devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalente. E o treinamento, para nós finalizarmos a respeito da NR18, diz: todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, constando de informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho, riscos inerentes em sua função, uso adequado dos EPI, informações sobre equipamentos de proteção coletiva existentes no canteiro de obra, e o treinamento periódico deve ser ministrado sempre que se tornar necessário, ao início de cada fase da obra, e nos equipamentos. Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança. Essa é a NR18, ok? Conforme nós havíamos dito. Essas primeiras partes, esses vídeos que vocês estão assistindo, estão relacionados a todos os tipos de equipamento. Tá? Então, sempre que você quiser assistir novamente, você pode assistir quantas vezes você quiser. Nós vamos ficando por aqui. Nós finalizamos agora o segundo vídeo do treinamento de operação de máquinas leves e pesadas. E no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre os acidentes operacionais. Nós iremos abordar muitos assuntos relacionados a acidentes que ocorreram por falta de conhecimento, por imprudência, negligência, imperícia, por pressa, por diversos motivos. Nós iremos falar isso no DVD 3, ok? Um abraço, pessoal!